A chuva caía forte naquela noite de sexta-feira na pequena cidade de Vale Verde, transformando as ruas em rios de lama e desespero. No centro da praça principal, o Bar do Zé, um lugar decadente com paredes descascadas e cheiro de cigarro velho, estava lotado. Era noite de show ao vivo, e o cantor local, Marcos, subia ao palco improvisado com sua guitarra gasta, pronto para entreter a multidão de trabalhadores cansados e famílias em busca de um pouco de diversão barata. Mas o choque veio rápido, como um soco no estômago. Lucas, um jovem de 25 anos, magro e com olhos fundos de quem luta para sobreviver, tentou entrar no bar com sua namorada, Ana. Ele vestia uma camisa velha e jeans remendados, o salário de faxineiro mal dando para o básico. O segurança na porta, um homem robusto chamado Tonho, bloqueou o caminho com o braço grosso como uma tora. Ei, moleque, aqui é pago. R$ 5 por cabeça, grunhiu Tonho, olhando Lucas de cima a baixo com desprezo. Lucas enfiou a mão no bolso e tirou 3 moedas amassadas. Tenho só isso. Por favor. É o aniversário da Ana. Deixa a gente entrar. Eu pago o resto na semana que vem. A multidão ao redor riu. E Tonho soltou uma gargalhada que ecoou como um trovão. Olha só. O pobretão quer fiado. Vai mendigar na rua, seu lixo. Aqui não é sopão de caridade. Some daqui antes que eu te arraste pela lama. Ana, com os olhos marejados, puxou o braço de Lucas. Vamos embora, amor. Não vale a pena. Mas Lucas ficou plantado ali, o rosto queimando de vergonha. As risadas aumentaram, e alguém da fila gritou. Pobre é assim mesmo. Acha que o mundo deve tudo. Tonho empurrou Lucas com força, fazendo tropeçar e cair na poça d'água suja. A humilhação era completa, um tapa na alma que doía mais que qualquer hematoma. Enquanto isso, no palco, Marcos afinava sua guitarra. Ele era um cantor falido, outrora famoso na região por hits que tocavam nas rádios locais, mas agora reduzido a shows em bares como aquele. Seus 40 anos pesavam nos ombros curvados, e o álcool era seu companheiro fiel para esquecer os fracassos. O dono do bar, seu Alfredo, um homem gordo e ganancioso com bigode fino e olhos calculistas, observava tudo da mesa do canto, contando as notas que entravam no caixa. O show começou com Marcos cantando uma balada triste sobre amores perdidos. Sua voz rouca preenchia o ar úmido, e a plateia aplaudia distraidamente. Mas então, ele viu a cena pela janela embaçada, Lucas se levantando da lama, Ana o amparando, e Tonho rindo com os amigos. Algo estalou dentro de Marcos. Ele parou de tocar no meio da música, o silêncio caindo como uma cortina pesada. Ei, gente, parem um minuto, disse Marcos ao microfone, sua voz tremendo de raiva contida. A multidão murmurou confusa. Seu Alfredo franziu a testa, sentindo o cheiro de problema. Marcos desceu do palco, ignorando os protestos do dono. O que está acontecendo aqui? Eu vi aquele rapaz sendo jogado na rua como um cachorro. Isso é jeito de tratar gente. Tonho cruzou os braços. Ele não pagou. Cantor. Regras são regras. Marcos olhou para seu Alfredo, que se aproximava bufando. Alfredo, você é o dono. Deixa o menino entrar. Eu cubro os R$ 5. Seu Alfredo riu com desdém. Você? Cobrir. Você mal paga suas dívidas aqui. Marcos. Volta pro palco antes que eu te mande embora também. Mas Marcos não recuou. Ele tirou do bolso uma nota amassada, a última que tinha, e jogou na cara de Tonho. Toma. Deixa eles entrarem. E parem com essa palhaçada de humilhar pobre. A plateia ficou em silêncio, e Lucas, ainda do lado de fora, ouviu tudo. Ana apertou sua mão, esperançosa. Mas seu Alfredo pegou a nota e a rasgou ao meio. Não quero sua esmola, cantor falido. Você acha que manda aqui? Some, ou chama a polícia. A tensão explodiu. Marcos enfrentou seu Alfredo, os rostos a centímetros um do outro. Você é um covarde, Alfredo. Todo mundo sabe que você explora essa cidade. Eu parei o show porque não canto para canalhas como você. A multidão começou a se agitar. Alguns aplaudiram Marcos, outros vaiaram. Lucas, impulsionado pela coragem do cantor, empurrou a porta e entrou, gritando. Ele tem razão. Vocês me trataram como lixo, só porque sou pobre. Seu Alfredo virou-se para Lucas, os olhos faiscando. Saia daqui, seu mendigo. Tonho, joga ele fora de novo. Tonho avançou, mas Marcos se interpôs.
Toca nele e eu acabo com você. O bar virou um caos. Copos voaram. Mesas foram viradas. No meio da briga, Ana gritou por Lucas, e Marcos levou um soco que o jogou no chão. Mas algo inesperado aconteceu. Parte da plateia se juntou a eles, cansada das injustiças de seu Alfredo. A noite que começara com humilhação, virava uma revolta. Enquanto a polícia era chamada, ninguém sabia os segredos que ferviam por baixo daquela superfície. Marcos não era só um cantor falido. Ele carregava um passado sombrio, um segredo que o ligava diretamente a seu Alfredo. E Lucas? Seu rosto humilhado escondia uma herança que poderia mudar tudo. A briga terminou com Marcos e Lucas algemados na viatura da polícia, enquanto seu Alfredo limpava o bar destruído, resmungando maldições. Ana chorava do lado de fora, prometendo tirar Lucas dali. Mas aquela noite era só o começo de uma teia de mentiras e revelações que abalaria Vale Verde para sempre. Na delegacia fria, com paredes cinzentas e cheiro de café requentado, Marcos e Lucas foram jogados na mesma cela. O cantor limpava o sangue do lábio cortado, enquanto Lucas massageava o ombro dolorido. Obrigado por me defender lá, murmurou Lucas, quebrando o silêncio. Ninguém nunca fez isso por mim. Marcos deu de ombros, encostado na grade. Eu sei como é ser chutado quando tá no chão. Já passei por isso. Lucas olhou para ele, curioso. Você era famoso, né? Ouvi suas músicas na rádio quando era moleque. O que aconteceu? Marcos hesitou, os olhos distantes. Vida, garoto, erros, dívidas, e gente como Alfredo que suga tudo. Mas Marcos não contava tudo. Seu segredo era profundo. 20 anos antes, ele e Alfredo eram sócios em um bar maior, na capital. Marcos compôs hits que encheram os bolsos deles, mas Alfredo traiu, falsificando documentos para ficar com tudo. Marcos acabou na rua, falido e amargo. Ele voltou a Vale Verde para se vingar, mas o álcool o prendia em um ciclo de fracassos. Parar o show aquela noite não foi só por justiça. Foi o estupim para confrontar o passado. Enquanto isso, seu Alfredo, em casa, uma mansão isolada na colina, trancava a porta e pegava o telefone. Alô? É o delegado. Sim. Prenda aqueles dois o máximo que puder. E mande alguém vigiar a garota, Ana. Ela pode saber demais. Ana, sozinha no quarto alugado que dividia com Lucas, chorava baixinho. Ela não era só a namorada inocente. Carregava seu próprio segredo. Filha de um empresário falecido, ela fugira da família rica para viver com Lucas, fingindo pobreza para testar seu amor. Mas agora, com ele preso, ela debatia se revelava tudo. Lucas, me perdoa, sussurrou para o vazio. Eu não sou quem você pensa. Na manhã seguinte, o sol tímido iluminava a delegacia. O delegado, um homem idoso chamado Seu João, liberou Marcos e Lucas com uma advertência. Briga de bar não é crime grave, mas fiquem longe de encrenca. Do lado de fora, Ana esperava, os olhos vermelhos. Ela abraçou Lucas forte. Graças a Deus você tá bem. Marcos acenou para eles. Cuidado com Alfredo. Ele não esquece fácil. Mas enquanto caminhavam para casa, um carro preto os seguiu de longe. Dentro, Tônio dirigia, obedecendo ordens de seu Alfredo. Descubram o que eles sabem, dissera o dono. Tônio não era só um segurança. Ele era o braço direito de Alfredo em negócios sujos, como empréstimos a juros altos que arruinavam famílias pobres. Dias se passaram, e a tensão crescia como uma nuvem de tempestade. Lucas voltou ao trabalho como faxineiro no mercado local, mas os olhares de pena o seguiam. O pobretão que brigou no bar. Cochichavam. Ele apertava os dentes, determinado a provar seu valor. Uma noite, Marcos bateu na porta da casa simples de Lucas e Ana. Preciso conversar com vocês. Sentados na cozinha apertada, com chá fraco na mesa, Marcos revelou parte do segredo. Alfredo me destruiu anos atrás. Ele roubou meu dinheiro, minhas músicas. Eu vim pra cá pra confrontá-lo, mas perdi a coragem. Aquela noite me acordou. Lucas assentiu, furioso. Ele me humilhou na frente de todo mundo. Quero vingança também. Ana ficou quieta, mordendo o lábio. Seu segredo pesava. Seu pai, antes de morrer, fora sócio de Alfredo em um esquema fraudulento. Ela tinha documentos que provavam tudo, escondidos em um cofre na capital. Mas revelar isso significaria admitir sua mentira para Lucas.
Vamos unir forças, sugeriu Marcos. Eu tenho contatos antigos na música. Talvez possamos expor ele. Mas a virada veio inesperada. Naquela mesma noite, Tony invadiu a casa, máscara no rosto, procurando algo. Onde está o dinheiro que vocês devem? Gritou ele, revirando gavetas. Lucas lutou, mas Tônio era forte. Ana gritou, e Marcos, que ainda estava lá, acertou um golpe com uma cadeira. Tônio fugiu, mas deixou cair um papel. Uma lista de devedores, com o nome de Marcos no topo. Eles sabem que eu tô atrás dele, disse Marcos, ofegante. Alfredo mandou isso para me calar. A tensão subiu. Lucas, agora envolvido, descobriu que sua mãe, falecida há anos, devia dinheiro a Alfredo. Ele arruinou minha família também, exclamou Lucas. Minha mãe morreu de tanto trabalhar para pagar aquelas dívidas absurdas. Ana não aguentou mais. Lucas, eu preciso te contar algo. Ela revelou sua origem rica, os documentos contra Alfredo. Eu fugi para viver de verdade, sem mentiras. Mas agora, posso ajudar. Lucas ficou atordoado, traído. Você mentiu para mim, todo esse tempo, fingindo ser pobre enquanto eu lutava. A discussão explodiu. Eu te amava de verdade. Chorou Ana. Queria saber se você me queria por mim, não pelo dinheiro. Marcos interveio. Parem. Isso é o que Alfredo quer. Nos dividir. Usem isso contra ele. Relutante, Lucas concordou. Eles planejaram. Ana pegaria os documentos na capital. Marcos usaria sua fama residual para chamar a atenção. E Lucas infiltraria o bar para roubar provas. Mas outra virada. Na viagem à capital, Ana foi seguida. Tônio a emboscou no hotel, exigindo os papéis. Seu pai era um idiota, garota. Alfredo me mandou acabar com isso. Ana lutou, chamando a polícia. Tônio escapou, mas ela pegou os documentos, contratos falsos, lavagem de dinheiro. De volta a Vale Verde, ela mostrou tudo. A tensão atingia o pico. Seu Alfredo, sentindo o cerco, chamou uma reunião no bar. Marcos, vem aqui. Vamos acertar contas. Marcos foi, gravando escondido. Você me roubou tudo, Alfredo. Admita. Alfredo riu. Você era fraco, cantor. Eu construí um império. E aquele pobretão, ele é filho de uma devedora. Eu posso esmagá-lo de novo. A confissão estava gravada. Mas Tony apareceu, arma na mão. Chega de conversa. A luta foi feroz. Lucas, escondido, atacou Tony pelas costas. Ana ligou para a polícia. Marcos levou um tiro no ombro, mas segurou Alfredo até o fim. No hospital, com Marcos se recuperando, a polícia prendeu Alfredo e Tônio. Os documentos provaram fraudes que arruinaram dezenas de famílias. Vale Verde respirou, aliviada. Lucas e Ana se reconciliaram. Eu te perdoo, disse ele. Você salvou tudo. Marcos, agora herói local, ganhou uma segunda chance na música. Seu novo hit contava a história de humilhação e redenção. Mas o final impactante veio com uma última revelação. Em uma carta encontrada nos papéis, descobriu-se que Lucas era herdeiro de uma fortuna roubada por Alfredo. Ele não era mais pobre. Era dono de metade da cidade. A chuva parou, e o sol brilhou sobre Vale Verde, uma cidade transformada pela coragem de quem foi chutado, mas se levantou. Continuação a seguir, pois a história pode se expandir. Palavras até aqui. Aproximadamente 1500. Aguardando o sinal para prosseguir ou encerrar. No dia seguinte à prisão de Alfredo, a cidade de Vale Verde acordou com um burburinho que não se via há anos. Os jornais locais, aqueles folhetos impressos em papel barato, estampavam na capa. Dono de bar preso por fraudes. Cantor e jovem pobre revelam esquema. Lucas caminhava pelas ruas, agora com o queixo erguido, mas o peso da revelação o deixava inquieto. Herdeiro. Como assim? Ana o esperava em casa, com café fresco na mesa. Lucas, a carta diz que seu pai, antes de desaparecer, era sócio silencioso de Alfredo. Ele roubou tudo quando seu pai morreu em um acidente suspeito. Lucas sentou-se, as mãos tremendo. Meu pai. Eu mal me lembro dele. Minha mãe sempre disse que ele nos abandonou. Não o abandonou. Foi assassinado, talvez, sussurrou Ana, mostrando mais papéis. Seu segredo se aprofundava. Ela investigara sozinha, temendo que Lucas descobrisse sua ligação familiar. Seu pai e o de Lucas eram amigos,
vítimas do mesmo traidor. Enquanto isso, no hospital, Marcos recebia visitas. Uma repórter jovem, com um bloco de notas, perguntou: Senhor Marcos, como se sente sendo herói? Ele sorriu fraco, o braço enfaixado. Herói. Só fiz o que era certo. Mas diga à cidade: cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Marcos tinha seu próprio segredo restante. O acidente do pai de Lucas não foi acidente. Ele vira tudo anos atrás, mas calara por medo. Alfredo o chantageara com isso. Agora, com ele preso, Marcos debatia contar. A tensão renascia quando Tonho, solto sob fiança, ligou para um contato obscuro. O chefe tá preso, mas o plano continua. Encontrem o garoto e sumam com ele. Tonho não era só músculo. Ele era o executor de Alfredo em crimes mais graves, como incêndios em propriedades de devedores. Seu segredo: matara o pai de Lucas por ordem. Lucas, ignorante do perigo, foi ao cartório reclamar a herança. O tabelião, um homem nervoso, entregou documentos. Você é dono de terras, ações, milhões. Saindo dali, Lucas foi emboscado em um beco. 2 homens o arrastaram para um carro. Cala a boca, pobretão. Alfredo manda lembranças. Ana, preocupada com a demora, ligou para Marcos. Ele sumiu. Marcos, ainda fraco, saiu do hospital contra ordens. Vamos achá-lo. Eu sei onde Tonho se esconde. Eles foram para um armazém abandonado na periferia, cheirando a mofo e óleo. Lá, Lucas estava amarrado, Tonho interrogando. Onde está a carta? Alfredo quer destruir tudo. Lucas cuspiu sangue. Vai pro inferno. A porta explodiu com Marcos e Ana invadindo. Solta ele, Tonho. A luta foi brutal. Marcos, ferido, acertou Tonho com uma barra de ferro. Ana desamarrou Lucas. Mas Tonho se levantou, arma em punho. Vocês não saem vivos. Virada, Marcos confessou. Eu vi você matar o pai dele, Tonho. Calado por anos, mas agora acaba. Tonho hesitou. E Lucas atacou, desarmando. A polícia chegou, alertada por Ana. Com Tonho preso de vez, a verdade veio à tona. Alfredo confessou o assassinato para reduzir pena. Lucas, rico agora, perdoou Marcos. Você me salvou 2 vezes. Ana e Lucas casaram em uma cerimônia simples, mas feliz. Marcos gravou um álbum novo, dedicado a eles. Vale Verde prosperou, livre de tiranos. Mas em noites chuvosas, Lucas olhava pela janela, lembrando a humilhação que o levou à glória. Continuação possível. Palavras totais até aqui. Aproximadamente 2.500. Aguardo instrução. A paz durou pouco. Meses após o casamento, Lucas recebeu uma carta anônima. A herança tem mais segredos. Seu pai não era inocente. O remetente, um primo distante, revelando que o pai de Lucas estava envolvido em contrabando, e Alfredo era só o bode expiatório. A tensão voltou. Lucas confrontou Ana. Você sabia? Ela negou. Mas seu segredo final. Seu pai ajudara no esquema, e ela escondera para proteger Lucas. Marcos, agora em turnê, voltou a ouvir. Vamos investigar. Eles viajaram à capital, desenterrando arquivos. Descobriram que o pai de Lucas era o cérebro, Alfredo o executor. Mas uma virada, o primo era cúmplice, querendo a herança. Em um confronto no antigo escritório, o primo confessou, arma na mão. A fortuna é minha. Luta épica. Lucas desarmou o primo, salvando todos. Finalmente, Lucas doou parte da herança para a cidade, construindo escola e ajudando pobres. O final impactante. Em um show de Marcos, Lucas subiu ao palco. Fui humilhado, mas aprendi que riqueza não define homem. Amizade e verdade sim. A multidão aplaudiu. E a história de Vale Verde virou lenda. A multidão no show de Marcos naquela noite de verão em Vale Verde era maior que a cidade já vira. O palco montado na praça principal brilhava sob luzes coloridas, e a guitarra do cantor ecoava pelas ruas estreitas, misturando-se ao cheiro de pipoca e chuva recente. Lucas estava na primeira fila, de mãos dadas com Ana, os dois vestindo roupas simples, mas com um brilho diferente nos olhos. O brilho de quem sobreviveu ao inferno e saiu mais forte. Marcos terminou a última música, uma balada nova que falava de quedas, humilhações e renascimentos. Ele largou a guitarra, limpou o suor da testa e pegou o microfone com as 2 mãos.
como quem segura um segredo precioso. Vale Verde. Eu vim aqui anos atrás achando que era o fim da linha. Um cantor quebrado, uma voz rouca e muitas dívidas. Mas naquela noite chuvosa, quando vi um rapaz ser jogado na lama só por ser pobre, algo mudou. Eu parei o show. E o que começou como uma briga virou a maior lição da minha vida. A plateia ficou em silêncio absoluto. Até o vento parecia ouvir. Lucas, vem aqui em cima, por favor. Lucas hesitou, mas Ana o empurrou suavemente. Vai. É seu momento também. Ele subiu ao palco, o coração batendo forte. Marcos colocou o braço bom em volta dos ombros dele. Esse homem aqui foi chamado de lixo, de mendigo, de pobretão, na frente de todo mundo. E mesmo assim, ele não se curvou. Ele lutou. Por si, pela Ana, pela cidade inteira. Hoje ele poderia estar em qualquer lugar do mundo, gastando uma fortuna que nunca pediu. Mas escolheu ficar. Escolheu construir escola, creche, posto de saúde. Escolheu dar emprego para quem um dia foi humilhado como ele. A multidão começou a aplaudir. Primeiro tímido, depois ensurdecedor. Lucas sentiu os olhos marejarem. Ele pegou o microfone que Marcos ofereceu. Eu não sou herói. Eu só cansei de abaixar a cabeça. Quando Tony me jogou na poça, quando seu Alfredo riu da minha cara, quando vi minha mãe sofrer por causa de dívidas que não eram só dela, eu jurei que, se um dia tivesse chance, não deixaria ninguém passar pelo mesmo. E hoje eu sei. A verdadeira riqueza não tá no banco. Tá no que a gente faz pelos outros quando ninguém tá olhando. Ele olhou para Ana, que sorria com lágrimas escorrendo. E para Ana, eu te perdoo 1000 vezes. Porque você me amou quando eu não tinha nada. E continuou me amando quando descobri que tinha tudo. Obrigado por me ensinar que amor de verdade não se mede em cifrão. Ana subiu ao palco também. Os três se abraçaram no centro das luzes. A plateia gritava, assobiava, batia palmas ritmadas. Marcos pegou o violão de novo. Essa última é para vocês dois. E para todo mundo que já foi chutado. Mas se levantou. As primeiras notas saíram suaves, depois cresceram. A letra contava exatamente aquela história. A chuva, a porta fechada, o soco na alma, a briga no bar, os segredos revelados, os tiros, as confissões, a justiça tardia. Quando chegou no refrão, toda a praça cantava junto. Me jogaram na lama, mas eu levantei. Com as mãos sujas, mas o peito limpo eu fiquei. O pobre de ontem hoje ensina a lição. Que dinheiro nenhum compra coração. No último acorde, fogos de artifício explodiram no céu escuro. Vermelho, azul, dourado. As pessoas se abraçavam, choravam, riam. Vale Verde não era mais a mesma cidade. A humilhação de uma noite virara símbolo de resistência. Meses depois, Lucas e Ana tiveram um filho. Chamaram-no de Gabriel. Porque, como dizia Lucas, foi um presente que veio depois da tempestade. Marcos virou padrinho e compôs uma canção de ninar que tocava no rádio toda noite. E quando chovia forte, como naquela sexta-feira fatídica, Lucas abria a janela da casa grande na colina, olhava a praça lá embaixo e dizia baixinho para o vento: valeu a pena. Ana se aproximava por trás, abraçava sua cintura. Valeu cada segundo. E assim, a história que começou com um tapa na cara terminou com um abraço coletivo. Não foi um final feliz de conto de fadas. Foi melhor. Foi um final verdadeiro. Fim.